Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos aqui reunidos, nestes 15 anos do Centro Espírita Amor e Luz, com muita gratidão e a espiritualidade sempre cuidando de nós. E assim, não tenho palavras para dizer como fui acolhida nessa casa, como todos foram, E aos nossos irmãos que não estão mais, que por um motivo ou outro, seguiram outros caminhos, mas que seremos sempre gratos a todos eles. E hoje nós temos aí a alegria de receber a Andréia para falar, para conversar com a gente, Andréia? Para sempre um bate-papo, desceu para melhor servir. Nós vamos falar do Cristo, da misericórdia divina, tudo que a Andréia tem com muita doçura para trazer para nós. E, mais uma vez, aos trabalhadores dessa casa, médiuns, os que vêm pontualmente nos ajudar, todos, sem exceção. Porque, às vezes, desceu para melhor servir. O Cristo não escolheu esse ou aquele para servir. Ele serviu a todos. Incondicionalmente, doou o seu amor, a sua misericórdia. E essa casa, a gente tem a alegria de ver como somos recebidos pela espiritualidade, como cada um é cuidado na sua dor, na sua mazela. E é isso que a gente tem que ter sempre no coração, essa confiança em Deus. E que Ele sempre está por nós. Agora nós vamos fazer uma leitura aqui da Vida Feliz, de Joana de Ângeles, para que a gente possa dar início aí com a nossa irmã Andréia. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos que a todos desagradam. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva está a caminho da solução. Então é o que nós buscamos todos os dias aqui nesta casa e que busquemos em todos os lugares. Vamos fechar nossos olhos, buscando Cristo para cada um de nós, buscando o Dr. Bezerra de Menezes, Maria Mãe Santíssima, os trabalhadores dessa casa, desse hospital, dessa escola, sempre nos consolar, proteger, que a paz do Mestre se faça presente em cada coração, que o amor e a bondade do Cristo esteja em cada coração desse universo. Cessem as guerras, principalmente as nossas guerras íntimas. E que Jesus, Maria Mãe Santíssima, todos os benfeitores espirituais estejam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Andréia, fique à vontade. Boa noite a todos, Como o título mesmo diz, desceu para melhor servir, aí a gente já tem a noção, E falar de Jesus numa concepção humana fica muito curto, muito encurtado, mas mesmo assim, o sentimento aqui dentro, essa amplidão no coração, eu sei de cada um de nós aqui presente, nesse coletivo, é tão expansivo com relação a esse amor, por essa figura, que a gente sabe que vai encontrar em cada coração nosso aqui nesse momento, aquilo que vai
ser acolhido de forma positiva diante de Jesus e de tudo que Ele trouxe para nós, descendo para melhor servir. E com a doutrina espírita, os amigos espirituais, que vem trazendo esse brilho de claridade para os nossos corações também, para os ouvidos de ouvir, né? Os olhos de ver, os corações de sentir, ampliando ainda mais o nosso entendimento e esse amor que precisa ser incondicional, como foi o dele, junto a todos nós. Festejando então os 15 anos desta casa, que fizemos parte também, uma alegria reencontrar tantos aqui hoje. Meu coração está em festa mesmo, né? Essas lembranças das reuniões mediúnicas, dos nossos dia a dia aí, né? Tudo que a gente foi aprendendo uns com os outros. E é por isso que nessa sintonia que vamos tendo uns com os outros, ninguém faz um estudo sozinho, né? Sempre temos a companhia espiritual. E ninguém ouve um estudo sozinho, sempre temos os acompanhantes junto a nós aqui. De finados, dia dos mortos, mais vivos do que nós, que é a nossa verdadeira vida, né? Então, eu vou com jeitinho aqui, lendo dentro, como se fosse o PowerPoint, mas a gente vai se aprimorando aqui, nessa sintonia, com óculos, por sinal, já estou nessa fase mesmo. Quando a gente fala, né, desceu para melhor servir, já vem logo a imagem. E Rubem Alves tem um texto muito lindo, que eu guardei com muito carinho aqui. Seria possível ensinar a beleza de uma sonata de Mozart a um surdo? Como, se ele não ouve? E poderia ensinar a beleza das telas de Monet a um cego? De que pedagogia iria me valer para comunicar cores e formas a quem não vê? Há coisas que não podem ser ensinadas. Há coisas que estão além das palavras. Por isso, esse sentir no coração de cada um de nós. Quem desceu para melhor servir? Em Primícias do Reino, a amada Amélia Rodrigues, através do Divaldo, traz essas paisagens da época do Cristo de uma forma que a gente se sente lá, querendo estar pertinho, feito aquela música, né? Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Eles trouxeram isso. Quando Amélia Rodrigues coloca aqui, ela coloca com uma profundidade tão grande. Gente, lidar com as câmaras, né? A gente já vai aprender, é uma necessidade, mas fica estranho, parece que tem alguma coisa que precisa ser artista mesmo, né? Tem que ter treino. Então, quando a Amélia Rodrigues colocou que o Evangelho
é a nova ou a boa nova. É a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior do que a história. Nós precisamos, enquanto cristãos, acordar para isso. Ela aclara com todo carinho essa questão. E inicia o Evangelho lá em João, no capítulo 12, e ela coloca o item 32, para poder ir decifrando essas questões dentro do Primícias, né? Com o tema Jesus mesmo, que é o título. Mas essa parte que ela colocou numa frase, desceu para melhor servir, para mim ficou, é isso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Dentro do Evangelho, as várias traduções, as várias formas que foi manipuladas, todas essas questões, neste momento, se quem escreveu foi João e disse que ele dizia, pelo tipo de morte que sofreria, ser levantado da terra. Ele já sabia que ele estaria onde? Levantado aqui. E enquanto carne, nós, fazendo a leitura no hoje, sabemos que enquanto espírito, atrairei todos a mim. Não era à toa que ele estava de braços abertos, né? Nesse sentido de que espiritualmente hoje nunca nos deixou, e não estando aqui, depois desse desencarne de corpo, ele atrairia todos a ele. Alguns ainda relutam, têm essas dificuldades. E a gente não quer persuadir, não quer forçar ninguém a nada. A gente quer é fazer ampliar isso vivo. Nós buscamos o estudo, né? Para sentir Jesus. Aí tem uma passagem, eu tenho uma mania de buscar o contexto do Evangelho. Então eu não me ative ao Primícias em si. Eu busquei todo o Evangelho de João no capítulo 12. E começa falando que Jesus vai para Betânia, né? Onde morava Lázaro, Maria e Marta, grandes amigos. Olha para vocês verem. Jesus, já com o coração um pouquinho assim, né? Com certeza, iria passar pelo processo de ser levantado dessa forma como foi. Sentiu necessidade dos amigos. A gente, quando está de coração apertado, a gente vai buscar por aquela presença que vai trazer conforto para o nosso coração. Aí, ele foi até eles. Quando chegou lá, eu fico assim maravilhada quando a gente pede uma luz, uma claridade para entender todas as leituras e os estudos que a gente vai fazer. E principalmente diante do Evangelho, para clarear não só aquilo que está escrito na letra, né? Mas na vida, na alma, no sentimento de intuição. E quando chega, Marta começa a arrumar tudo, tem aquela passagem que eu já brinquei muito, eu estou preferindo ser Maria, tem hora que a gente deixa um pouco as coisas de lado, olha só, tem que ter um equilíbrio, né? Eu estou aprendendo. Mas aí, Marta vai fazer o serviço da casa, querendo agradar Jesus, que chegou, e Maria já logo chega ali por perto, e vai atender aquele visitante ilustre, maravilhoso, né?
Hoje eu até me senti um pouco assim, sabe, aqui, na hora que eu cheguei. Então, aí, eles banham. Ela banha Maria com óleo muito perfumoso os pés de Jesus, seca com os cabelos. Tá lá em João, né? Nesse capítulo 12, a gente pode conferir. Aí, o que acontece? Judas andava com a bolsinha lá da caridade, sabe? Vai lá no Evangelho, isso está escrito. Eu não copiei porque eu guardei, eu achei muita graça, né? E ele vira assim, mas por que tá usando esse óleo perfumado? Tipo assim, que exagero, né? Por que não usa, não vende por 300 denários que vale, para poder a gente dar algo aos pobres, aos que precisam? No fundo, essa bolsa de cofre público era justamente, já para pegar para ele mesmo um pouco, uma parcela. Olha só como isso sempre existiu, né? Então não vamos nem nos estender nesses detalhes, mas está lá no Evangelho, e eu achei muita graça disso, que eu falei, gente, olha como é que eles colocaram. E Jesus já sabia do que se tratava, porque ele conhecia tudo aquilo ali, né, que estava acontecendo. E falou, não, pode, deixa ela usar, e ela vai guardar a metade para banhar meu corpo depois, quando eu for sepultado. Eu desejo isso. Olha, né, um afago, um presente. Como eu tive já dificuldade de um elogio, de receber um elogio e agradecer, de receber um presente, não precisa, né? Nós precisamos lembrar que Jesus também ensinou nesse detalhe aí, pequenininho para nós. Muito obrigada, deixe que ela faça uso do óleo em mim e guarde ainda metade, porque eu vou querer também, para usar quando, né, eu desencarnar. Aí tem a frase de Judas Iscariotes, estava para traí-lo, diz, por que não vendeu o perfume? Está escrito. Tranquilo. Enquanto ficava esse diálogo entre eles lá fora estava um burburinho, uma falação. A multidão foi se juntando atrás de Jesus, procurando segui-lo. E aí, no Evangelho lá de João, ele fala, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali naquela casa, veio, mas não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Não, nós temos que arrumar, confabulavam, nós temos que arrumar um jeito de pegar ele e pegar Lázaro, para não ter evidências, não ter provas, né? E, pois, por causa dele, é que muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus, que estava trazendo uma nova forma de enxergar o amor, o Pai maior, né? Outra concepção de religião sem religião. Porque muitas vezes a gente, enquanto espíritas também, eu puxo muito a minha orelha no sentido de que como que a gente pode levar isso para o nosso coração? A empáfia de sabedores da verdade nos derrubam, né? Aquela ilusão de que eu estou certo com aquilo que eu estou vendo faz a gente ficar cego, porque a gente precisa estar sem preconceitos e sempre aberto às novidades e a tudo que surge, complementando. Em todos os lugares, em todas as religiões,
O que atrapalha não é essa busca do amor por Deus, do amor por Jesus, do amor por Moisés. É a forma como nós mesmos, seres humanos, lidamos uns com os outros, né? Fazendo com que amplie no coletivo o egoísmo, a inveja, o ciúme. Essa questão de, como nós podemos dizer, os sabedores da verdade, todas as religiões querem ter. E nós estamos aqui despojados, não sendo então religião, sendo um estudo, sendo um ensino que foi trazido não pelos humanos, sim, através dos médiuns, mas espíritos comunicando. E aí, quando a gente observa isso, para poder trazer essa atenção, a gente conta a experiência da gente. Eu olhava para o Evangelho segundo o Espiritismo e na capa tinha Kardec, sabe? Aí eu falava, que homem da cara feia, da cara brava, cadê ele? Sim. Aqui. O Evangelho. Que homem da cara taciturna, né? E aí eu passava correndo ali do Evangelho. Eu já estava adolescente, jovem, meu pai tinha, né? E quando a gente escuta outras pessoas, outras religiões falando, isso é coisa do mal, né? Na época que eu era adolescente, gente, ainda tinha um pouco isso, tá? Aí, agora, até que enfim, graças ao bom Deus, tá aliviado, né? Apesar de ter ainda, né? Muitos conflitos feitos no Oriente ainda, nós estamos vendo, mas enquanto essa raça misturada que somos os brasileiros, né? Nós temos os nossos percalços, mas tem essa amplidão, né? De bons relacionamentos uns com os outros, nas religiosidades. Mas eu peguei para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, foi o primeiro que eu peguei para ler. E eu chorava a cada página que eu conseguia ler, né? A cada momento parecia que Jesus, assim, estava pertinho de mim com uma claridade que eu que sempre buscava ele na adolescência, por exemplo, na Semana Santa, gente, passava na sessão da tarde só, não tinha Netflix nem nada. Aí era aquela coisa, sabe, para ficar assistindo o feriado inteiro, só os filmes de Jesus, trazendo ele para mais perto. Isso já nasceu comigo. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Tanto que eu era até catequista, né? Já fui. Que bom. Aí, com esse sentimento lá, que eu fui lendo, depois eu fui ler a história de Kardec também. Naquela época, as fotos, gente, vocês imaginam, fazia aquele, prepara para a foto aí, tum, e a pessoa não podia sorrir. Então, diz que ele era brincalhão, sorridente, não era aquela figura tão taciturna como a gente vê nas fotos, era necessidade, né? Isso faz a gente ampliar, então, esse sentimento de preconceitos aí, né? Eu até pus a foto de Lázaro saindo, né? Daquele momento ali, que é outras histórias, a gente tem essa busca, né? Logo depois, continuando no estudo lá de João, Jesus vai buscar por um jumentinho. Ele conseguiu um jumentinho e montou nele como está escrito. E eu tinha escutado em uma palestra, ou não sei se foi aqui mesmo, em algum momento, uma história que fala
que Jesus falou assim, busca um jumentinho tal, que está em tal lugar. Alguém sabe essa história aqui? Alguém sabe. Hein? Alguém sabe. Ele pede para ir na frente, entrar na cidade, na aldeia, procurar a pessoa que tem um jumentinho e pedir o jumentinho, que a pessoa ia ceder o jumento. Aí eles foram lá, estava lá a casa, tudo direitinho, e a pessoa despediu de uma pessoa que cedeu o jumento. Isso, falou, olha, se eles falarem que não, fala que é para mim, que eles vão liberar. Não foi assim que o senhor me falou da primeira vez? Então, eu guardei. Aí aconteceu isso mesmo. Olha a humildade de Jesus, né? Passar por todo o processo das escrituras, conforme estava escrito, assim ele seguiu, né? Com todos os pormenores, confirmando para nós, né? A contagem desse tempo de 2023 que estamos, desde Jesus. E aí ele continua: não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Está em Isaías, me parece, né? Aí a princípio os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhes fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. Porque às vezes a gente tem um lapso assim de memória e se perde desses detalhes. E a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar aquele fato. Então aquilo ferveu de curiosos, né? E de gente seguindo ele ali. E muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus ficaram loucos, né? Tá aqui, ó. Uns disseram aos outros: nossa, nós não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Como é isso? Assustados, né? E é interessante isso aqui, que o Fuxico, eu lembro daquele pároco, não sei se uso o termo, o Cláudio Duarte, o pastor, ele é muito engraçado, né? Ele fala, vocês pensam, na época de Jesus também tinha muito fofoqueiro e fazia parte da história, senão como é que não tinha comunicação, não tinha uma televisão, não tinha nada, como é que o pessoal ia ficar sabendo das coisas? Uns iam falando para os outros as novidades que iam acontecendo, então era necessário também, né? Aí eu gosto de lembrar disso, porque só assim foi criando aquela multidão e pessoas atrás, curiosas, querendo ver, mas era necessário que fosse assim, né? Porque se ele desceu para melhor servir, alguma coisa tinha que atrair o nosso olhar para ele, né? E essa passagem parece que é um status, vamos supor que os judeus viam assim, olha, ele está se achando o rei ali, né? Nessa situação. E diante de tudo que foi um pouco manipulado, segundo a história, a gente precisa falar isso, por mais, sabe, dolorido que seja, mas é uma realidade, né? Quando perceberam, depois de quase 300 anos, que a debandada de cristãos só aumentava, né? Aquela quantidade de seguidores, o poder começou a ficar encomendado. Já que a gente não pode desfazer dele nem depois de morto, nós temos que arrumar um jeitinho aí de absorver esse rebanho, é para nós. E ali, dentro da história, a gente sabe que houve muitas mudanças, muitas reformas na forma de escrever, até mesmo os próprios evangelhos. E hoje, com a nossa maturidade, nós estamos maduros espiritualmente neste momento.
nesta encarnação abençoada, bendita, diante de tudo que a gente está passando aqui agora, esse momento de noite para claridade, não tem tempo de ficar de mimimi, né? Então a gente já sabe que essa acordada precisa acontecer. Esse despertar para os conhecimentos que Jesus trouxe para nós precisa estar aclarado, para vivenciar em prática, em atitudes, em ações, no dia a dia, não só da boca para fora, né? Não só num ambiente que é confortável, em qualquer lugar que estivermos. E assim, eu continuei lendo, vamos lendo mais um cadinho então a história lá de João, como é que João foi colocando. Entre os que tinham ido, eu não me perdi aqui não, né gente? Alguma questão? Tá dando para seguir o raciocínio? Então tá bom. Que não tem pedagogia que valha se não for os nossos corações atentos. Então, os que tinham ido adorar a Deus na festa de Páscoa, estavam alguns gregos. Olha isso aqui. Eu achei um achado isso. Porque eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e com um pedido: Senhor, nós queremos ver Jesus. Aí Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. E Jesus respondeu, está lá na Bíblia: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Se a gente lê ao pé da letra, como o rei dos judeus, como que anda no jumentinho, glorificado o Filho do Homem, fica parecendo envaidecido. Mas aqui tem a pega de que ele não estava envaidecido hora nenhuma, sabe por quê? Vamos nos reportar àquela época, como os gregos, aquela nação, aquele povo era inteligente. De lá surgiram grandes historiadores, filósofos. E se esse povo acordou lá do outro lado, que eu não sei muito bem como que é o mapa aí agora, na cabeça, né? Para chegar a Jerusalém, atrás de Jesus, olha bem, chegar lá onde ele estava, é porque o negócio já tinha corrido mais do que uma fofoca grande, né? Chegou lá do outro lado, atravessou mares, e os gregos, para virem até Jesus e querer conhecer aquela figura, compreender de onde que saía tudo que eles estavam falando sobre ele. Aí quando fala, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, você imagina se Jesus segue ao pé da letra a música do Raul Seixas. Quem lembra aí? Corre, foge para morrer em paz, não tem um negócio assim? Deixa o pai do lado, deixa o pai de lado, corre para morrer em paz. É isso. Ele podia muito bem ter ido falar com os gregos, vocês não acham? Ali eles iam entrar num consenso junto aos judeus, aos fariseus, os grandes nomes, iam levar Jesus para mais estudos. Lá na Grécia. Não é verdade? É intuição. Mas se a gente for analisando, não tem fundamento? Olha, eu vou lá para a Grécia de uma vez, vou sair dessa muvuca aqui, dessa confusão, né? Mas aí ele fala isso. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará fruto, muito fruto. Porque aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que
que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Aí, se a gente tivesse com o data show, a gente ia botar frase por frase. Aquele que ama a sua vida carnal, terrena, apego, a perderá. Aí tem a frase: ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo. Vocês acham que Jesus falaria assim? E está lá na Bíblia. Nós que conhecemos o Cristo Jesus, sabemos, no nosso íntimo, no nosso coração, que essa frase está errada nesse odeio aí. Então, prova, está claro para nós que foi manipulado essas escrituras. Que tem coisas que nós mesmos precisamos ler com o coração, para sentir, para questionar como que uma pessoa, um homem que veio descendo para melhor servir, se acoplando num corpo físico, se adequando a nós, para poder estar presente junto a nós, que podemos ser nós mesmos que estávamos lá à época, falar em odiar diante de tudo o que ele exemplificou, né? Nós vamos conservar a vida eterna sim, se nós aceitarmos o corpo que estamos, aceitarmos a vida que vivemos, aceitarmos o momento em que está em transe, e estamos em trânsito de partida sempre, caminhando, seguindo com o fluir do vento, da idade, dos dias que vão passando. Que delícia, né? Até, acho que um espírita que não goste de envelhecer está precisando mesmo estudar, né? Está equivocado, porque é muito importante, principalmente nós mulheres, né, com essa questão de vaidade e tudo, como é bom envelhecer, ganhar o tempo, ganhar a maturidade, a experiência, e com isso, saber que está próximo da chegada da casa, depois do retorno novamente, não tem problema, depois a gente volta bebezinha aí de novo, né? Então, vocês imaginam que popstar que viraria Jesus se fosse para a Grécia, gente? Olha isso! Não é verdade? Quando eu vi essa imagem, eu falei, dá certinho. Vai para a Grécia, Jesus, corre dessa cruz. Mas não. Continuando lá em João, nesse capítulo 12, entre o item 20 e 31, que eu não ponho todos, sabe, gente? Mas depois vale a pena ler. Pai, glorifica o teu nome, ele fala. E enquanto ele falava isso e estava com eles lá, então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali e a ouviu, disse que tinha trovejado, e outros disseram que um anjo tinha lhe falado. Então, o que aconteceu nesse fenômeno? Houve um trovejar, para mim, por exemplo, que não tem a ostensividade da mediunidade, eu acho. O que aconteceu aqui? Um médium, com o canal mais aberto, escutou a frase inteirinha. O outro percebeu uma presença de luz, as mediunidades falando ali naquele momento, né? Afloradas. Cada um falou de um jeito e está lá no Evangelho, né? Esta voz, Jesus falou, veio por causa de vocês e não por minha causa. Eu não estou preocupado
com o desfecho meu, se eu serei glorificado ou não. Vocês é que precisam saber do porquê que eu desci, por que eu estou aqui, né? Porque chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe. E isso é interessante. Quando ele saiu dali e começou a caminhar nas pairagens do deserto, que tudo lá era assim, né? Muito, tem hora que a gente sente uma falta, né? Como que a gente usa o termo quando tem muitas casas, muitas coisas? É visual. Quando fica no meio da natureza, como que a gente descansa, né? E a gente precisa desse contato com a natureza, isso está sendo tão falado. E a gente precisa acordar para isso mesmo, qualquer cantinho. Se eu, lá na janela de casa, apesar de morar em condomínio, apartamento, dá para ver tucano, os passarinhos, né? Dá para ouvir a cigarra dessa época, que canta numa altura para Deus, fazendo os mantras delas, né? Então, a gente precisa disso, de parar, mesmo fazendo algo, e silenciar, e ouvir, e sentir. E Jesus meditou naquele momento, caminhando ali, né? Seguindo para Jerusalém, saindo lá de Betânia. E aí nós vamos para Amélia Rodrigues, quando ela fala: a montanha lá na Betânia diminuía. Então eu imagino que lá era meio que Minas Gerais, assim, né? E ia seguindo para Goiás, ficando tudo muito amplo. E aí os horizontes do mundo se ampliavam e os seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo do trabalho, onde as flores do amor deveriam desabrochar através dos tempos, sob sua inspiração. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. E eu sei que ele um dia vai voltar e no mesmo campo procurar o que plantou, chorar pela semente que morreu sem florescer, mas ainda há tempo de plantar, trazer dentro de si a flor do bem para lhe entregar quando com ele você estiver. Nós podemos estar a todo momento, basta querer e sentir. A nossa pequenez para compreender Jesus, porque eu sinto que a presença dos bondosos amigos aqui nesse momento, de amor e de luz, os fluidos caindo sobre nós, está acontecendo. Mas se nós não tivermos dado permissão para essas percepções, não tivermos essa busca de canal, encontrando essa sintonia, não vai ter palestra, não vai ter estudo, missa, nem um louvor para nos trazer tão próximo assim, né? Porque ele apagara-se para ministrar humildade e descera para melhor servir, ficando reservado ao futuro o resultado. E ela escreveu aqui. A primeira vez, e a segunda também, que eu li, o resultado do quê? Reservado ao futuro. O seu exílio por amor. Seu exílio por amor. Aí caiu a ficha. Meu Deus.
Obrigado por tua bondade, por nos ter enviado esse irmão tão maravilhoso, tão bondoso, o nosso rabi, o nosso mestre. Mas nós o escravizamos com todas as palavras. Foi preciso que ele se apagasse para ministrar a humildade e desceu ele mesmo, não mandou nenhum outro. Ele próprio veio, num exílio por amor. Quantas outras tarefas Jesus poderia estar fazendo diante dessa expansão que é esse Espírito? E ele precisou vir àquela época para nós, e até hoje muita gente ainda duvida, né? Olha isso. Se a gente busca esse sentimento por ele mesmo, exílio por amor, é forte. Nós o prendemos aqui na terra por 33 anos, né? O divino amigo, além das esferas das sombras em que ficaram os homens, embrulhados em paixões e ansiedades, ele, com um espírito tímido de confiança, abriu os braços e toda a harmonia balbuciou, pensando naqueles que o seguiriam através dos tempos. Pai nosso que estais no céu. Gente, Pai nosso. Eu não sou o filho único, exclusivo do Pai. Ele é nosso Pai. Onde que há questionamentos ainda de outras crenças que não cristãs, que não há clara para essa verdade, que ele não se colocou como filho único do Pai, conforme a gente vê aí em alguns rituais. Ele se colocou como nosso Pai. Somos irmãos. Primícias do Reino, capítulo 20. Gosto de ver Jesus assim, né? Esse olhar distante, trazendo um pouco de conforto, de acreditar que nada é perdido. E nós precisamos, então, glorificá-lo mesmo. Desceu para melhor servir, gratidão, gratidão. As questões que geram muito quando se fala de Jesus, até quando se estuda a doutrina e tantas outras questões, fica um diz que me diz que, né? Que foge um pouco desse amor, desse abraçar. Por exemplo, na Gênesis, ele tinha como organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, ele havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corpórea. A superioridade de Jesus com relação aos homens não resultava das qualidades particulares do seu corpo, de um belo homem, de sua estatura, não, mas da do seu espírito, que dominava a matéria de modo absoluto, e até do seu perispírito, aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Está no capítulo 16, no item 9, a Gênese. Falei, gente, dominava a matéria de modo absoluto. E o perispírito, aurido da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Onde está o corpo de Jesus? Outra questão. Quantos filmes se fizeram, né? Ressurreição. Tanta coisa que a obra de arte também traz, né? Através das músicas, das imagens, dessas questões de filmes. Como que isso aclara pra gente um pouco aquela idade, né? Tão dolorida, a perseguição
do dente por dente, olho por olho, e Jesus brando, meigo, no meio daquilo tudo ali, né? Desceu para melhor servir mesmo. Não tem jeito. Então, vamos finalizando, né? Com uma parte que a Amélia Rodrigues coloca também. A mais comovente história. Se alguns não sentem isso, nós aqui presentes sentimos. É a mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é ao permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. É a vida que comporta a história da nossa vida. Eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. Aclarado agora, tirando os véus da nossa imaturidade, trazendo esse compromisso com a escrita e com o coração, com as nossas observações e os nossos questionamentos. Tanto que quando a gente digita lá no Word, né, ou no PowerPoint mesmo, o amá-lo, por exemplo, é começar a vivê-lo. Aí eu punha só o O grandão, sabe? Vivê-lo. Aí o Word não entende. É aquela. Aí eu falei, olha, até a tecnologia às vezes questiona o fato da gente colocar ele maiúsculo, é mais tranquilo. Mas quando eu fiz isso aqui, não aceitava, ficava vermelho, estava errado. Para nós, não. É a grandeza mesmo do Cristo. E como tinha que fechar com o autoconhecimento, gente, porque tudo que Jesus trouxe para nós foi buscar com que nós mesmos nos olhássemos para dentro, fizéssemos essa reforma íntima, fôssemos limpando as nossas feridas, as nossas dores. Em Jesus no Lar, lá, fala-se que, todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização e um legislador de crença, ou o condutor do raciocínio, ou o doador de facilidades terrestres, mas também, é isso sim, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. E quando eu falo isso, é porque eu sei que ele é um caminho. Existem o budismo, o hinduísmo. Eu busco esses estudos. Eu respeito e tenho um carinho muito grande. Eu sou um ser humano, enquanto ser humano, um espírito eclético também, né? E eu sei que muitos encontram caminhos em outras religiões sem ser com Cristo, né? E nós não estamos aqui para falar, olha, siga isso, porque isso é a salvação. E isso é que fez perder o Jesus que muitos precisam conhecer. Ah, porque só Jesus salva. Tem hora que a gente escuta, lê essas frases, né? Quanta prepotência em dizer isso, sendo que Jesus mesmo, hora nenhuma, se fez assim, nessa grandeza toda. E nós, enquanto o enxergamos, respeitamos os que ainda dignificam a cruz como uma elevação, sem a necessidade de tê-la, né? Respeitamos que foi um momento onde se fechou o tempo, segundo fala na história,
e estava lá na cruz, mas a moral, o que o Evangelho segundo o Espiritismo trouxe, para não se estender muito, há quantos anos agora? 1857, 160 e poucos, está recente, está novinho, né? Ainda não podia falar, hoje é que a gente está falando mais, né? Desvencilhando esses véus do Evangelho aí. E aí, Jesus é o grande libertador das consciências. Pelos caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues fala isso também. Aí vem essa parte. A adversidade vai amadurecendo o pensamento, por isso estamos aí amadurecendo o nosso pensamento, diante de tantos baques. E depois de já termos passado pela escuridão, ou estarmos passando, você descobre que a luz não está no fim do túnel. A luz está em você. Jesus quis fazer isso, quis mostrar que nós somos a luz do mundo. Nós, não é eu sou. O eu sou, hoje tão falado dentro de outras religiões que estão ampliando o entendimento espiritualista, eu sou, tem uma explicação que já é outro assunto para outro momento, e nós vamos finalizando então, né? Com muita gratidão pela oportunidade de falar de Jesus, de cantar por Jesus, de agradecer essa presença amiga, que eu não tenho uma forma humana de agradecer e de falar diante da amplitude de tudo que Ele é. Então, fica só o meu abraço carinhoso, Senhor Jesus, o meu carinho eterno pela Tua pessoa, enquanto Espírito eterno que somos. Gratidão.